bem? Então esse vídeo é para falar de um grande trauma da minha adolescência e que tive que superar agora quando a gente inverte a posição do tablado, né? É a hora que a gente sai da cadeira e vai para a lousa para ter que ensinar. Então vamos falar de João Guimarães Rosa, especificamente Sagarana, e eu vou puxar um outro livro aí para ajudar, também para fazer uma indicação para quem gosta do tema e quem gosta do escritor. Então é o seguinte, o Sagarana foi um livro que estava na minha lista da FUVEST quando eu fui prestar o vestibular há milhões de anos, tá? Ele, acho que foi o último ano, inclusive. No ano seguinte o livro saiu e eu fiquei possessa de ódio. Falei, por que eu tive que enfrentar esse negócio, sendo que as pessoas depois de mim não vão precisar ter justiça divina, que você fez isso comigo, Deus, eu fiquei muito brava. Foi um livro que eu não consegui ler inteiro. Muitos dos contos me deram uma gastura sentimental, assim, de raciocínio que eu parei, porque não estava dando. E até hoje o Sr. Guimarães Rosa, pra mim, é complicado. Eu preciso estar numa situação de espírito muito boa ou ser obrigada a ler, tá? Que foi sempre assim. Eu sempre tive que ler ou pro meu vestibular, ou para ensiná-lo, ou para fazer prova na faculdade. Ponto. Essas são minhas experiências com Guimarães Rosa, por isso que elas não são tão boas assim, né, gente? E aí? Aí o Sagarana é um conjunto de contos, né, gente? Então ele tem muitos contos. Esses 9 contos aqui são todos ambientados na região em que Guimarães nasceu e viveu, que é o interior de Minas Gerais. E é muito bacana como ele vai tentar abarcar essa região toda, que tem uma natureza muito diversa dependendo para onde você está indo. Os contos são, acima de tudo, muito descritivistas, não só sobre as personagens e as suas situações espirituais ali, mas em relação à natureza, e ela tem um papel muito importante nas histórias. Boa parte dos contos aqui pressupõe uma travessia, não vou dizer todos, mas boa parte deles nós temos personagens que estão caminhando de um lugar para o outro, seja em cima de um lombo de burro, seja puxando uma charrete, guiando um carro de bois, andando a pé, se embrenhando na mata para caçar. Nós temos personagens que estão em movimentação, e como elas se movimentam, as personagens vão descrevendo o ambiente ao redor. E a gente vê como essa mesma região de Minas não é a mesma região. A gente tem região desértica, semiárida, a gente tem região de floresta intensa, tem região pantanosa, tem os vilarejos e as cidades também são diferentes de um ponto para o outro, as fazendas, o que se planta nas fazendas. É muito bacana para você dar uma explanada no que é a natureza daquele momento, assim. Ela é muito importante, inclusive, para várias histórias, para o desenrolar delas, tá? Os contos falam muito sobre bois, tá? Que é um dos animais que mais vai aparecer aqui nas histórias. A gente tem um dos contos que é uma conversa de bois, que acho que é um dos meus contos favoritos aqui do texto, em que nós temos um carro de bois sendo puxado por um menino que está chorando, porque ele acabou de perder o pai dele, e o cara que está sentado, que é dono dos bois e do carro, é o seu novo padrasto. E eles estão carregando o corpo do pai que está morto ali atrás, já cheio de moscas, porque está sem caixão, porque eles são muito pobres, em cima de uma pilha de rapaduras que eles vão vender depois, aquela situação, né, catastrófica. O menino está chorando, e enquanto o dono do carro de bois conversa com o menino para acelerá-lo, difícil falar essa palavra, para andar mais rápido, para eles fazerem a entrega e se livrar daquele corpo fedido lá, que é o pai da criança, os bois conversam entre si. E é muito legal porque os bois falam no seu próprio ritmo. E, gente, se você não lê em voz alta, de pé você dorme. O que é muito legal, porque essa é a tentativa. O nosso Guimarães quer que a gente vá ficando naquela sonolência, porque o sono é importante para o desenrolar dessa história. Se as personagens não tivessem dormido, o final teria sido muito diferente para a vida delas. É muito, muito legal o como a linguagem do Guimarães vai fazendo você sentir e aprender elementos que você não conseguiria se fosse uma outra pessoa narrando. A linguagem dele é muito importante, gente. Ele cria palavras, os neologismos são muitos ao longo do livro. Ele faz combinações de frases que são típicas do falar do cotidiano daquelas pessoas, daquela região. Ele usa muito vocabulário típico do local, ele constrói
muitas coisas cadenciadas, que são as aliterações, as assonâncias, então tem uma repetição ali que soa como um animal falando, como a natureza se mexendo, como as pessoas pensando, elas dão sono ou dão energia. A linguagem é muito bonita, é muito bem trabalhada, né? À toa que ele ficou anos na gaveta ali, sendo pensado e ruminado e mastigado até o livro sair da gaveta, tá? Tem um conto de uma história de amor incrível, muito bonita, que é o Sarapalha, que vai falar sobre a malária, que é um conto muito bacana, que a morte está ali pairando ao redor. A morte é uma personagem, uma história assim, muito forte, e a gente vê uma história de amor mal resolvida. Nós vemos uma cena, o misticismo, a feitiçaria, muito mais do que o misticismo religião, tá? Seja ela qual for, a gente tem uma noção de feitiço, de você fazer mal para o outro, de energias, de orações, que é de sincretismo de muitas culturas. A gente vê essa mistura toda muito no conto Corpo Fechado, que também é um dos meus favoritos, que as personagens são incríveis, o personagem central ele é muito engraçado. E no conto São Marcos, que tem até uma questão de terror ali envolvida. No conto São Marcos é muito importante a descrição dos elementos da natureza, porque o nosso personagem vai sofrer uma feitiçaria e ele vai perder um dos 5 sentidos do corpo. E esse sentido é o que foi mais utilizado ao longo do texto, para que quando ele é tirado da personagem, você fala, putz, agora eu entendi porque ele ficou falando tanto dessa coisa, porque agora que a personagem não tem mais, ela tem que se guiar sem aquilo, sendo que aquilo foi o elemento principal para ela ter chegado no meio da mata onde ela está, e agora ela tem que se virar sozinha. E se virar sozinho, não dá. Então a gente cai em cima da feitiçaria. E é muito, muito sucesso como ele trabalha com essa questão de fechar o corpo, de fazer mal para uma outra pessoa com bonequinhos e com rezas e com, sabe, vários elementos que mistura mais de uma cultura. É sensacional. Nós temos cenas de vingança, de duelo, de roubo de marido, roubo de esposa, de pessoas ameaçando a outra de morte, de traições. Tem um conto para tudo, assim. Os contos são muito legais, mas eles não chegam a ser contos, aí que tá a questão. Eles são novelas, eles são longos. Tem conto de 70 páginas aqui, 80 páginas. Tem contos, acho que o menor deve ter 30. Então, eles são longos, tá? Não é aquele que você vai sentar assim que nem o Edgar Allan Poe pressupunha, né? Que um bom conto é aquele que você senta e só sai da cadeira na hora que você terminar. Tem uns aqui que você vai querer uma paradinha pra comer um biscoito, sabe? Pra continuar no dia seguinte, pra tomar um banho, vamos dormir, amanhã eu continuo. Que tem uns pesados. E a linguagem do Guimarães ela é estranha, né? Pra quem nunca teve contato com ele, os primeiros são sofridos. Por isso que eu te aconselho a não ler o livro na ordem em que ele é apresentado, tá? Se você começar pelo Burrinho Pedreza, a chance de você estagnar no meio é grande, tá? Eu começaria por Uma Hora Veja Augusto Matraga, que é bem mais legal. O Corpo Fechado é muito bacana. O Sarapalha é super bonitinho. A gente também tem o São Marcos, que é bem legal. Tem vários contos que você podia ler antes, tá? Porque eles são mais animados, ele tem mais, né, história, narrativa mesmo, do que muita descrição. Senão, para um viajante aí, né, de primeiro passo aqui pela história dele, vai se perder um pouquinho, vai ser um pouco cansativo. Eles não têm grandes clímax, então se você está esperando grandes reviravoltas, nossa, uma super morte, boa parte deles não tem. Que tanto você acha que o clímax vai caminhar pra cá, tipo, essa é a história central, é o duelo entre fulano e ciclano. Não, na verdade ele termina indo para um outro caminho e aquilo lá, tipo, ele resolve um parágrafo. Então, o Guimarães trabalhando muito mais com a região, com a linguagem daquelas pessoas, com a cultura, com o modo de vida daquele grupo de pessoas, daquela região do Brasil da qual ninguém fala, do que das histórias em si. Então cuidado aí pra entender o que ele quis fazer para você não ficar muito frustrado, tá? Que nem eu fiquei quando eu tinha 17 anos. Mas esse livro aqui ajuda muito. O No Longe dos Gerais, que tanto o texto quanto as ilustrações são do Nelson Cruz, esse é um, né, falecido da COSAP, tá, gente? Esse livro vai contar um relato
da viagem que o Guimarães Rosa fez para conhecer essa região toda. Porque ele, como médico, né, gente, ele não viajava tanto assim, ele teve uma educação toda muito formal, e aí de repente o cara vai viver com os boiadeiros, querer falar dos jagunços, dos caras que se matam no meio do caminho, né, tipo como a hora vê jagunço e matraca, que a gente tá vendo uma briga entre jagunços, essas lideranças entre grupos de assassinos, de pessoas que mandam na região mais do que o governo não chegava, nem chega ainda hoje nessas regiões de verdade. Quem manda são as grandes famílias, né, são as pessoas que têm mais poder, seja de dinheiro, seja de fogo, ou dos dois combinados, né. São os grandes coronéis da região. Como que o Guimarães ficou sabendo disso? E aqui a gente vê um relato de uma história que, né, verdade, o Guimarães um dia decidiu viajar com um grupo de jagunços, né, que trabalhavam para um amigo dele, dono de uma fazenda, e ele vai passar um mês viajando com esses caras. E aí que ele, com um caderninho, né, e um lapisinho, ele foi anotando o jeito de falar, as histórias que eles contavam, os vocabulários, ele ia perguntando como se chama isso, qual é o nome daquela cor, como que fica aquele barulho, que bicho que ele faz. Ele foi anotando tudo, e desse mês que ele passou viajando é que ele tirou o Corpo de Baile, que ele tirou o Grande Sertão Veredas, o próprio Sagarana. Então é legal ler essa historinha aqui para você ver o que foi essa viagem do Guimarães, narrada por um dos boiadeiros que estava junto com ele, que estava vivo ainda, era o último, e que foi interrogado, entrevistado por muita gente para saber como é que era a vida do senhor Guimarães Rosa. Ele é um livro muito bonitinho, gente, ele é muito curtinho, começa com um mapa incrível ali da região que o Guimarães foi visitar. Aí a gente tem as fotinhas, o desenho, né, dos boiadeiros que estavam junto. E nós temos a escrita, como se fosse historinha de criança mesmo, sabe, gente? Olha que bonito o desenho. E é uma delicinha, você conhece um pouco sobre quem é o Guimarães, sobre a região, sobre o que é uma viagem de boiadeiros, que é o que ele mais vai falar em todos os contos. Então eu aconselho muito a leitura desse aqui, se alguém ainda achar para comprar em algum canto. Acredito que na Amazon ainda tenha, tá? Pelo refúgio lá. Então, gente, coragem. Se eu tive e ultrapassei o meu medo, você também tem que ultrapassar o seu. Mas você que está prestando vestibular, não leia na ordem aqui, tá? Pega outros contos. Começa pela Hora V de Augusto Matraga, vai depois para Corpo Fechado, São Marcos, O Duelo, Sarapalha. Deixa o Burrinho Pedrez por último. Conversa de Bois também é meio tenso. Minha Gente também é meio... Deixa esses por último aí, tá? E vai fazendo um resuminho, tá, gente? Ou baixa um resumo da internet que já esteja pronto, pra você poder gravar nome de personagem. Pra agora que você terminar a história, faz um pequeno resuminho. O que aconteceu nessa história? Essa é a história de quem mesmo? Porque são 9 contos, né? Fora os outros livros do vestibular. Então, fica a dica aí, tá bom? Pra você não se perder e poder estudar quando chegar novembro, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau.